vocês estão aqui, hein? Olha só, tem muito tempo que eu quero vir pra cá pra conversar com vocês. Faltava talvez coragem, talvez vontade, talvez motivação, eu não sei. Eu só decidi fazer esse canal pra poder falar algumas coisinhas, né? E esse aqui é o meu canto. Então, pessoal, hoje eu vim falar um pouquinho sobre verdades, né? Todo mundo tem a sua verdade, né? No final das contas, todo mundo tá acreditando em alguma coisa e de uma hora para outra isso às vezes para, às vezes muda, sabe? E aí eu fico meio perdido, sabe? E fico meio me perguntando também como lidar com esse tipo de coisa, sabe? As nossas verdades quando mudam, né? São um pouco dolorosas, mas quando mudam não tem como, né? Mais fazer isso. Eu já vivi um pouquinho, né? Pra poder dizer que, as coisas vão mudar, não tem jeito. Eu não consigo ser mais quem eu era um ano atrás, não consigo ser mais quem eu fui há uns 2 anos atrás, e muito menos posso saber quem eu vou ser daqui 1 ano, daqui 2 anos, certo? E com isso, eu aprendi que a gente deve aprender. A gente deve aprender para que as coisas mudem, não propositalmente, mas que as coisas mudem de um jeito evolutivo. A gente precisa evoluir de uma certa forma e acho que a única forma de evoluir é aprendendo, né? E no meio desse movimento a gente aprende numa simples conversa, e mais ou menos é isso que eu queria muito trazer para esse canal aqui, ó. Além de registrar a minha evolução como pessoa e como criador de conteúdo, como um artista, digamos assim, eu quero também ensinar, não como um professor, mas como alguém que conta um pouco das suas histórias de vida e as pessoas usam e fazem o que quiserem com isso. Eu aprendi muito com isso e acredito que, sei lá, meu papel também é mostrar isso pra vocês, sabe? Então, basicamente é esse o meu papel aqui nesse cantinho e vamos lá. Bom, as nossas verdades pra mim são como um combustível, né? A gente nasce e aprende uma série de coisas com nossos pais, com nossos avós, com os familiares, com o pessoal na escola. E essas coisas acabam se tornando verdades, né? E em algum certo momento a gente começa a agir conforme essas verdades. Independente de questão religiosa, independente de questões sobre sexualidade, sobre espiritualidade, sobre caráter até, né? A gente absorve isso das pessoas que a gente convive. É normal, é natural, todo mundo sabe disso. Porém, eu de um tempo pra cá tenho visto, né, em mim mesmo, que não dá pra gente usar, não dá, na verdade dá por algum tempo, mas chega algum momento que não dá mais pra viver usando as nossas verdades como desculpa para não viver de fato, né? Porque eu sinto que todo ser humano, enquanto não se escuta, enquanto não entende o que está fazendo aqui, né? Não que a gente tenha um papel essencial aqui no planeta Terra, mas que não entende o que para ele é viver, a gente está só existindo. E quando a gente começa a exercer a nossa verdade de fato, a gente começa a viver de fato, seja ela para bem, seja ela para mal, né? Porque eu acredito muito que bem ou mal é moral, né? Você que dá, você que dita o que é bom ou o que é ruim. Mas parando para pensar um pouquinho nisso, né? A gente também deve ter uma certa consciência,
uma certa consciência do que é bom pro todo e do que é mal pro todo, né? Porque não adianta a gente só pensar na gente. Eu ouvi uma frase há um tempo atrás que falava mais ou menos isso. Era um senhorzinho que eu conheci, e ele falava assim, nem pra bem nem pra mal você leva contigo, né? E somos todos responsáveis pelas nossas atitudes, pelos nossos atos, né? Mas essa questão de bem ou de mal não é só sobre você, né? Quando, por exemplo, eu vou tentar criar alguma coisa aqui. Quando a gente está se relacionando com alguém, seja afetivamente ou não, a gente, antes de entrar em contato com essa pessoa, é só eu, certo? Principalmente em questões amorosas, né? E aí a gente começa a se relacionar, a ficar com essa pessoa, namorar, que seja. E aí não dá mais, não tem como mais só a gente pensar na gente. É claro que enquanto um casal, somos dois e essa coisa toda, mas somos indivíduos, somos individuais, né? E a gente também precisa respeitar essa questão toda. E eu fico muito feliz de poder estar passando isso, inclusive de ter vivido isso, no sentido de... Puta, mano, a gente está existindo e a gente tem verdades. Nós temos verdades, né? Você tem a sua, eu tenho a minha, e qualquer pessoa que você entre em contato tem a sua verdade, seja ela religiosa, de sexualidade ou na questão do ser mesmo, né? Todo mundo tem a sua verdade, mas não é só sobre isso, né? Se fosse só sobre verdades, eu acho que teria muita discussão como já tem no mundo, né? Às vezes é sobre time de futebol, às vezes é sobre religião em si, às vezes é sobre criar, fazer parte, enfim. E até tem a perguntinha aqui, eu não sei nem se vocês conseguem ler, mas qual é a sua verdade? Né? Eu me questiono muito sobre isso, né? Às vezes eu deixo um pouco de lado, mas eu me questiono muito sobre isso. Qual é a minha verdade? Qual é a minha verdade hoje? Como eu estou existindo, sabe? E como eu consigo fazer parte disso tudo e me sentir bem com isso tudo e também compartilhar. Eu acho que esse canal é mais ou menos isso, né? Ao questionar-me, ao tomar coragem, eu tô aqui para fazer isso e tudo mais, e isso para mim é uma verdade. A verdade para mim hoje é que eu preciso fazer esses vídeos, sabe? E possa ser que eu faça 5 ou 6 ou 1000 vídeos, mas enquanto isso for verdade para mim, eu vou manter. Beber água. Como falar disso, né? Falar de verdades de um modo geral sem que fique chato, porque sinceramente eu me acho um pouco chato, mas quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou outra pessoa, mas eu só acho que eu preciso acostumar com isso tudo. Mas enfim, como falar de verdades, né? Sem entender que cada ser é único. Cada ser é único tanto em suas questões pessoais quanto em suas verdades, que também são questões pessoais. Mas... E também tá todo mundo querendo expor a sua verdade, né? De um jeito ou de outro. As pessoas estão... O melhor caminho para todo mundo é o caminho de todo mundo, e todo mundo quer que você siga o melhor caminho, sabe? Eu acho que o ser humano em si tem esse negócio da empatia, esse negócio de querer o outro bem, só que acho que a gente confunde um pouco as coisas no sentido de eu tô bem com isso. Por exemplo, eu desenho, um exemplo, eu desenho, e aí eu acho desenhar o máximo e tudo mais, e quero que você desenhe também, meu. Desenha, comece a desenhar, é incrível, é terapêutico, é maravilhoso, e é mesmo. Mas pra mim,
é uma verdade minha. E muitas vezes a gente não entra nesse aspecto como uma forma de respeitar o outro, sabe? Porque é mais ou menos isso. Tem todo mundo as suas verdades, todo mundo tem suas verdades, mas eu acho que a gente fica querendo empurrar a nossa verdade na cabeça dos outros, sabe? E muitas vezes não, eu não acho legal, mas a gente tem isso. E tem também um fator muito interessante, quando você consegue colocar a sua verdade para o outro sem que o outro precise adquirir a sua verdade, sem que o outro tenha a sua verdade. E isso é lindo. É lindo. Como aconteceu um tempo atrás com um amigo meu, e mais ou menos foi assim, né? Eu sou um cara que eu gosto muito do Emicida, um cantor, né, de rap e tudo mais. Quem conhece sabe que ele é sensacional. Tem gente que não gosta, mas é normal, é natural, é da vida, né? Eu sou um cara que eu gosto muito do Emicida, mano. E eu já consegui mostrar pra muitas pessoas que ele realmente é bom, sabe? E bom tanto como pessoa quanto como músico, como artista, como um cantor. E aí um amigo meu veio falar pra mim, comprei um CD do Emicida e tal, comprou da Drica também. A Drica eu não escuto muito, mas ela é maravilhosa também. Comprei um CD do Emicida, lembrei de você e tal. E sem querer eu mostrei pra ele que eu curtia pra caramba o cara e que fazia sentido pra mim. E se fosse possível que ele escutasse, sabe? Uma vez eu lembro que a gente foi numa livraria e aí tinha um quadrinho assim dourado, lindo, do primeiro álbum do Emicida. E eu nunca tinha visto aquilo. Eu olhei pra livraria assim, foquei assim, sabe? Olhei assim, tava eu e mais 2 amigos meus. E eles começaram a andar pela livraria e eu parei. Fiquei ali olhando e olhando, olhando. Falei, caramba, olha que bonito e tal. Aí daqui a pouco, sabe quando você dá um estalo, você volta pra realidade, assim, que você tava lá e volta pra realidade. E eles estavam tipo assim, de longe, assim, olhando pra mim. Cruzando os braços, conversando e dando risada. E aí eu fui pra lá super feliz e, pô, olha, o Emicida lançou um livro e tal. Depois eu fui pesquisar mais e descobri que era um livro falando um pouco a respeito do primeiro álbum dele, que é o Pra Quem Já Mordeu um Cachorro por Comida, Até Que Eu Cheguei Longe. E aí nisso ele juntou uma série de artistas com HQ e tudo mais e, ficou lindo, ficou maravilhoso. Eu não tenho ainda, mas vou comprar. E é isso, o Emicida, o rap, a arte, isso são verdades minhas. Eu não posso sair entuchando na cabeça de ninguém, sabe? Mas eu tenho o meu caminho. E nesse meu caminho, eu sinto que eu preciso falar algumas coisas. Uma delas são minhas verdades. Pô, o Emicida é bom, pô, lançou um livro, pô, falar sobre a questão do amor, né? O que eu quero muito explicar também mais pra frente, mas eu sinto que eu preciso de mais pesquisa, de mais vivências, né? E também preciso entender um pouco mais o que está acontecendo e no meio disso tudo transformar e trazer aqui para vocês, tá bom? Tinha um último tópico que eu queria falar, sobre a verdade que eu preciso para viver. Basicamente foi o que eu disse anteriormente. Basicamente a gente replica essas verdades no nosso dia a dia, sejam elas boas ou não. Eu convido você a se perguntar qual é a minha verdade, né? Não que eu queira dar ordem em ninguém ou coisa do tipo, mas se questione, sabe? Eu acho que se questionar é muito importante. E
sempre que eu tiver a oportunidade, eu vou trazer o tópico se questionar aqui, porque pra mim isso é importante. E, bom, é aquela velha história das verdades. Eu quero mostrar pra vocês que se questionar é importante. Não precisam se questionar, mas através do se questionar a gente encontra um caminho, né? E acho que é isso. Quais são suas verdades, as verdades que você tem de vida hoje? O que você tem pra viver hoje? O que te dá o combustível da vida? Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, um beijo pra todo mundo e até uma próxima.